Graças a Deus, irmãos. Abramos nossas Bíblias. Evangelho segundo registrou João, capítulo 10. Para ganharmos tempo, vamos ler apenas o verso 11. Mas nós vamos caminhar do verso 1 ao verso 18. Então, João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que já ouvimos, Pai, pelos louvores entoados, por cada um que está aqui presente, cada família aqui representada. Te louvamos e te agradecemos por esta igreja, Pai, por estarmos aqui nesta manhã, pelo privilégio que o Senhor nos dá de com saúde estarmos aqui para glorificar e adorar a beleza da Tua santidade. Nos ajuda nessa mensagem, que possamos guardá-la em nossos corações e aplicá-la em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus, o pastor presente. Nós cuidamos do nosso corpo, né? Hoje cada um aqui tomou banho, perfumou-se, né? Ajeitou o cabelo. Todo mundo gosta de cuidar do corpo, né? E é bíblico até cuidar do corpo, né? Mas uma pergunta que eu me fiz e faço agora pela manhã: quem está cuidando da sua alma? Quem está pastoreando a sua alma? João 10 começa logo após uma cura de um cego de nascença. Jesus cura o cego, este começa a o seguir, mas ele causa uma revolta no meio dos religiosos, e os religiosos expulsam da igreja. Sabendo disso, Jesus vai ao encontro desse cego, procura o cego, revela-se a ele, e após revelar a ele, o cego o reconhece como seu Salvador, como Deus da sua vida, e o adora. O verso 9 relata, o capítulo 9 relata isso. Então, esse é o nosso pastor. Nosso pastor é aquele que, quando alguém é esquecido, ele está presente. Quando alguém acha que está esquecido dele, ele se mostra presente, cuidando, se revelando a cada um de nós. Então, Jesus chega de volta e solta uma bomba, que é justamente o verso que nós lemos. Eu sou o bom pastor. Veja que Jesus não disse eu sou um bom pastor. Ele diz eu sou o bom pastor, o único pastor. Ele está pegando, meus queridos, o título do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e está colocando no peito, dizendo eu sou esse pastor. Eu sou o pastor que o salmista clamou quando estava no vale da sombra da morte. Eu sou o bom pastor, eu sou o pastor presente, o pastor que está cuidando. Eu sou o bom pastor que vai atrás da ovelha. Interessante também essa afirmação, eu sou. Eu sou, está inteiramente ligada à resposta de Deus a Moisés, quando indagado, e Deus responde, eu sou o que sou. Essa expressão revela não só a divindade de Cristo, mas também como a sua missão, a missão dele. Ele usa a imagem de ovelha, meus queridos, porque ovelha, na Palestina, era o animal mais burro, mais frágil e mais dependente. Então, Jesus está dizendo, se você se sente fraco, perdido, sem direção, você tem o perfil exato para ser cuidado por mim. Quando nós dizemos que somos autossuficientes, que não precisamos de cuidado, nós não temos perfil para ser cuidado por Cristo. Nós não temos perfil para ser cuidado pelo bom pastor. Mas quando nós reconhecemos que somos fracos, miseráveis pecadores, que não merecemos nada, que não conseguimos nada, que reconhecemos que tudo é dele,
Aí Jesus diz: você tem o perfil exato para eu agir na sua vida, para ser cuidado por mim. Então eu quero expressar com os irmãos três provas de que Jesus não é um pastor de marketing, mas que ele é um pastor bom de verdade. A primeira prova é que o bom pastor conhece a ovelha pelo nome. O verso 3 e o verso 14 deixa isso bem claro: chama pelo nome as suas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Existia na Palestina 3 formas de cuidar de ovelha. A primeira era o mercenário, aquele que era pago para cuidar, aquele que cuidava pelo salário, pelo que recebia. Este até cuidava das ovelhas, até sabia quantas tinha, mas não sabia o nome de nenhuma, não sabia a necessidade de nenhuma. Existia também o dono da fazenda, que este só aparecia na hora do lucro, na hora da tosa. Mas havia o bom pastor. O bom pastor, ele é aquele que conhece cada ovelha, que conhece e sabe qual é a manca, qual é a que necessita de algo, qual é a fraca, qual é a que se desgarra fácil, sabe aquela que está precisando de cuidado. Ele conhece pelo nome. Jesus não grita, meus queridos: ei, igreja. Ele chama você pelo nome. Ele chama: ei, Sandra. Ei, Morenice. Ele nos conhece pelo nome, meus queridos. Deus não lida com CPF, Deus lida com nome. Quando Adão caiu em seu pecado, ele não chegou e gritou: ei, criaturas, onde estão? Onde vocês estão? Não, ele disse: Adão, onde estás? Ele nos conhece pelo nome, meus amados. Quando o pastor chama as ovelhas pelo nome, ele demonstra uma relação pessoal e íntima com essa pessoa. No verso 14 ele usa o verbo conheço, reforçando a ideia de que cada ovelha é conhecida por ele, valorizada e amada por ele. Não é um conhecimento superficial, meus amados. Não é um conhecimento de ouvir falar, como muitas vezes a pessoa: tu conhece fulano? Ah, ouvi falar, já ouvi falar dele, conheço de vista. Não, Jesus nos conhece intimamente e quer nos cuidar de nós intimamente. Essa passagem nos convida a refletirmos sobre nossa relação com Jesus, como o bom pastor, e a segurança que se encontra em seguir a sua voz, em um mundo cheio de distrações e perigos. Você pode até estar anônimo no meio dessa sociedade. Guarabira pode até não lhe conhecer, mas o nosso pastor te conhece pelo nome. Lembra de Zaqueu? Em meio à multidão, Zaqueu fura a multidão ali, pequenino, mas sobe numa árvore, mas ele não grita, ele não chama por Jesus, a Bíblia não revela que ele expressou nenhum ato para atrair a atenção de Jesus. Ele queria ver Jesus, mas Jesus não apenas notou Zaqueu, ele chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Jesus conhece as suas ovelhas pelo nome, meus amados. Mas conhecer não adianta, não é suficiente apenas se ele não guia. Mas o nosso pastor, essa é a segunda prova,
além de nos conhecer, Ele nos guia na frente. O verso 4, verso 9 diz: anda adiante delas, e as ovelhas o seguem. Ovelha não é igual a boi, precisa ser empurrado, tangido. Ovelha é aquela que precisa de guia. O pastor andava na frente e a ovelha seguia a sua voz. Se a ovelha não o seguia, é porque ela não o reconhecia como pastor. Ela não reconhecia a voz do pastor. Jesus se apresenta como a porta que não representa um meio de entrada, mas a única entrada. A única entrada para o aprisco celestial. Isso descreve a perfeita sintonia entre o bom pastor e as suas ovelhas, por meio de um movimento soberano e relacional de Cristo conosco. Jesus primeiro faz sair do aprisco, demonstrando a sua autoridade em chamar os seus para fora do mundo. Para fora do mundo, foi isso que Ele fez conosco, nos chamou para fora do mundo, nos tirou do mundo. Ele vai adiante como líder, não como um condutor forçado, mas assumindo a posição de precursor e protetor das ovelhas. As ovelhas que são propriedade exclusiva dele respondem seguindo de modo voluntário e constante. A razão dessa obediência não é outra, senão o conhecimento profundo e certeiro da voz do seu pastor, que só é possível, meus queridos, tendo intimidade com Ele, conhecendo Ele. Por isso precisamos debruçar na sua revelação, na sua palavra, para conhecer o nosso pastor e reconhecer a sua voz quando Ele nos chamar pelo nome. Você às vezes pode até estar pedindo um mapa para Deus, mas Ele está te oferecendo presença. Você muitas vezes pode estar pedindo uma bússola para Deus, mas Deus está oferecendo: eu quero estar contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero estar presente nas tuas decisões, nos teus afazeres, nos teus relacionamentos, em tudo o que você faça. Pare de perguntar qual o caminho e comece a seguir o único caminho, Jesus Cristo, na sua vida. A terceira prova, meus queridos, é que o bom pastor, além de conhecer-nos pelo nome e além de nos guiar na frente, ele é aquele que se entrega pelas suas ovelhas. Ele é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. O verso 11, 17 e 18: o bom pastor dará a vida pelas ovelhas. Ninguém tira a minha vida, de mim mesmo a dou. A declaração "eu sou o bom pastor" constitui uma das maiores autorrevelações de Cristo, unindo a majestade divina do "eu sou" com a eterna solicitude pastoral, de cuidado, de presença. O adjetivo kalos no grego descreve o pastor como um belo, nobre e perfeito, qualificando não apenas sua função, mas sua própria essência. Jesus é o pastor por excelência, em contraste com os pastores mercenários e infiéis relatados em Ezequiel 34. Aqui Jesus expõe o mercenário no verso 12, aquele que, não sendo verdadeiro, carece de vínculo possessivo e, portanto, age por interesse, porque recebe o seu salário, porque tem o seu salário, e não por amor. O mercenário, ao ver o lobo, ele foge. Ele pensa primeiro na sua vida, ele pensa primeiro em escapar. As ovelhas que se virem.
Mas Jesus não foge. Jesus se coloca na frente para nos proteger. E não apenas isso, Ele deu a sua vida por nós. Ele entregou-se por nós. No verso 18 há um detalhe, é justamente esse detalhe interessante, quando Jesus diz: ninguém tira a minha vida. A cruz não foi uma tragédia, meus queridos, foi uma decisão de Deus. Não foi morte, foi ressurreição. Pilatos não matou Jesus, Judas não matou Jesus, os soldados romanos não mataram Jesus. Jesus se deu, Jesus a si mesmo se entregou voluntariamente. Essa entrega é substitutiva e proposital. Substitutiva porque nos substituiu, era para nós, era nós que merecíamos a morte, era nós que merecíamos aquele castigo, mas Ele nos substituiu. E foi proposital porque foi para os seus eleitos, foi para um povo escolhido para Ele antes da fundação do mundo. O texto aponta para a obra expiatória eficaz e limitada, aqueles que o Pai confiou ao Filho, as ovelhas que ouvem a sua voz, creem e o seguem. As ovelhas que ouvem a voz do bom pastor, elas creem e seguem esse pastor. O bom pastor não morreu porque foi fraco. Ele morreu porque nos ama incondicionalmente. Foi amor, amados. Foi um amor que nos constrange. Foi um amor que nos deixa pensativo e dizer: como eu mereço tão amor, tanto amor, tão mal que sou, tão pecador que sou, e fui contemplado por esse amor. Talvez você esteja no vale da sombra da morte, não sei, agora. Talvez uma doença, uma dívida, uma depressão, alguma coisa esteja afligindo a sua vida. O lobo está uivando talvez na sua vida. Mas levanta os olhos para o alto, meus amados, de onde lhe vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, o nosso Salvador. O pastor não fugiu, Ele está contigo, Ele está presente. A vara dele bate no inimigo e o seu cajado consola as suas angústias. Salmo 23. Para concluirmos, Jesus, no verso 16, Ele diz algo muito interessante que nós precisamos colocar em prática. Tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Haverá um rebanho e um só pastor. Ele nos convida a pregar o Evangelho, a anunciá-lo, a falar dele para o outro, a fazer conhecida o bom pastor. João 10 revela esse alcance universal da missão de Cristo, a missão pastoral do Senhor, ao afirmar que possui outras ovelhas além desse aprisco. Mas Ele nos chama, meus queridos, a ir atrás das ovelhas que estão perdidas, que estão fora do aprisco. Essa ação é seguida pela resposta infalível das ovelhas ao ouvir a voz do bom pastor, através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa pregação, pois a voz do bom pastor é eficaz para trazer os seus eleitos de volta para o aprisco. O resultado escatológico é tornar-se rebanho pela união sob um bom pastor. O mundo oferece vários pastores, dinheiro, status, fama,
prazer, religião, mas só um pastor morreu por você: Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Só um te conhece e te chama pelo nome. Só um é bom de verdade. Este é Jesus, o bom pastor, o pastor presente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.